o último desse ano de 2013, mas a gente fecha também acho que com chave de ouro, né? Luz do Campus um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Dessa vez é um monólogo, né? Chamado Gandhi, um líder servidor, que trata sobre a vida e algumas passagens da vida de Gandhi, realizada então pelo ator João Signorelli. Ele é um ator bastante conhecido, né? Eu vou comentar um pouco sobre a formação dele. O João Signorelli, ele é formado em jornalismo, trabalha como ator há mais de 20 anos, trabalhou em novelas e minisséries da Rede Globo, como Bebê a Bordo, Grande Sertão Veredas, entre outras, e muitas peças de teatro também. Ele é apresentador, entrevistador, locutor. Como mestre de cerimônias, ele fez trabalhos com James Hunter, autor do livro Monge Executivo, e também por todo o Brasil, e também com o Dalai Lama. Então, ele é um ator muito especial, né? Vocês vão perceber isso. Como pessoa também, estive com ele hoje durante o dia, uma pessoa também especial. E só para vocês terem uma ideia da vida de Gandhi, de quem era Gandhi, uma das frases, né, dele é a seguinte, de Gandhi: o único tirano que aceito neste mundo é a voz interior, suave e serena. Então, eu deixo agora vocês e todos nós com o monólogo do nosso amigo João Signorelli. Boa noite, ou melhor, boa tarde ainda, né? É um dia lindo lá fora. Meu nome é Mohandas Karamchand Gandhi e fiquei conhecido no mundo inteiro como Mahatma Gandhi. Mahatma quer dizer grande alma no meu idioma. Quem diria que eu ficaria tão conhecido? Eu vim para esse mundo em outubro de 1869 e fui para outro plano em janeiro de 1948. Mas até hoje eu costumo ser lembrado em livros, discursos e citações. E hoje estou aqui porque vocês, com suas intenções claras, me chamaram. E vocês devem estar surpresas e surpresos, mas a minha surpresa é muito maior. Eu não poderia imaginar que o poder das minhas palavras e dos meus gestos fosse ecoar durante tanto tempo e ser tão bem recebido por outros povos além do Oriente. Então hoje estou aqui e vou começar outro jejum. Orientais e ocidentais são irmãos, e a cura dos antagonismos deve ser natural e necessária para ambas as partes, pois eu acredito na natureza humana e sei que, no fundo,
todas as pessoas querem a mesma coisa. Precisam exercitar o amor. E isso que estou fazendo, você também pode conseguir. Eu quero, através desse jejum, despertar o amor, porque quando as palavras falham, quando a razão deixa de imperar, é preciso se colocar em ação de um outro modo, pelo amor. Então hoje, eu começo esse jejum por amor aos povos que ainda não encontraram o caminho da conciliação, do desarmamento emocional e do desapego aos seus métodos, conceitos e filosofias. O meu jejum não é um ato de sofrimento, e sim de sacrifício, se entendermos que a palavra sacrifício significa o sacro ofício, o santo ofício. Pois quando você se compromete a jejuar por alguma causa, você se compromete com você mesmo a transcender os desejos do seu ego, seus medos, sua negatividade e deixar prevalecer o espírito do amor. Vocês hoje jejuariam por alguma causa? Qual? Você que fez assim. Tanta coisa ela falou. Mundo. Bom, vocês sabem que toda a minha vida eu jejuei muito, não é? E sempre pelo mesmo motivo. Para transformar os que me amam. Jejuei inclusive por um tirano, para transformá-lo num instrumento de amor. Jejuei pelo meu pai, para curá-lo de um vício. Mas não jejuei para conseguir dele uma herança. E se com minha atitude eu não conseguir dissolver o monolito de hostilidades entre os dois povos, ao menos que sirva para que ambas as facções façam uma pausa para uma reflexão profunda, de alma, e assim o problema possa ser resolvido. Quando nos desarmamos emocionalmente e praticamos a não violência, nós deixamos o nosso ego um pouco de lado, para abrir mais espaço para uma manifestação da alma. Isso vale para qualquer área humana. Eu não entendo como podem tantas lideranças políticas, econômicas, sociais, comunitárias, empresariais, educacionais, ecológicas, serem fundamentalistas. E por que não? Maniqueístas se apegam aos seus próprios ideais, se apegam à ideia de como deveria ser o mundo, de como deveriam ser as pessoas, mas não conseguem dar um passo em direção ao outro. Estamos fechados, somos prisioneiros de nós mesmos, e isso vale para qualquer ação humana. Eu acredito que o que eu estou falando deva fazer algum sentido para cada um de nós. Esta guerra civil na Síria é também simbólica para cada um de nós. Por gentileza, amiga, pare e reflita com toda a sua honestidade. Está ocorrendo agora um conflito dentro de você? Se estamos fechados para o outro, se somos prisioneiros de nossos medos, ressentimentos, frustrações, ilusões, qual é a possibilidade de abrirmos uma comunicação com o nosso suposto adversário e encontrar uma nova verdade? O despojamento. E ele é fundamental, e quando eu digo despojamento, eu não falo de caridade, porque muita gente dá dinheiro, gestos de cortesia para os mais carentes, mas é incapaz de doar um gesto amoroso para um membro da sua família, para um companheiro de trabalho. E o despojamento a qual eu me refiro é esse: o despojar-se das próprias crenças, das próprias certezas que nos tornam impenetráveis, o despojar-se de nossos medos, ressentimentos, frustrações, ilusões,
e abrir-se para um encontro com o outro, porque é desse encontro com a alma do outro que a possibilidade de convívio aparecerá. É com a abertura do coração que a comunicação e a criatividade surgirão para resolver qualquer problema. O amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor movimenta, o amor encoraja, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor mobiliza, o amor possibilita a vida. Eu preciso repetir. Somente o amor cura, une, nutre, pulsa, educa, encoraja, movimenta, faz nascer, entusiasma, alivia, motiva, mobiliza, possibilita a vida. Eu sempre jejuei por amor. Eu jejuo para conquistar o coração das pessoas. O jejum é um grande ato de amor e não pode ter como objetivo ganhos pessoais. E o jejum, da forma a qual eu me refiro, nos remete a nós mesmos. O jejum purifica a mente e o coração. Ele ajuda a manter em equilíbrio a alma e o ego. Ele ajuda a manter em equilíbrio a vaidade pessoal e a vontade de servir. Ele clarifica o propósito de vida e, portanto, é um grande ato de amor a nós e àqueles a quem amamos. E jejuar por amor nos dias de hoje, para mim, significa deixar de alimentar a nossa mente com pensamentos negativos, pensamentos desequilibrados, pensamentos julgadores e manter-se alerta para que o nosso coração não se alimente mais de preconceitos ou sentimentos sombrios sobre os que nos amam. Acreditem, é possível jejuar assim. Eu não estou dizendo que é fácil, porém é necessário. Este é o jejum que eu proponho. Eu olho para todos os povos e não vejo diferenças. São meus semelhantes, são seres humanos com uma alma buscando experiências para poder evoluir. Todos nós somos seres espirituais com esta alma buscando estas experiências terrenas, diversificadas, para alcançarmos uma nova consciência e poder evoluir com mais rapidez. E estas experiências, contudo, não precisam ser obtidas através da dor, do medo, do ódio, da depressão. Gente, podemos escolher e alcançar um novo aprendizado através do amor. A minha reflexão de hoje não está somente ligada a esta guerra lá no Oriente Médio, real, porém inútil entre os povos. Estou aqui para convidá-las e convidá-los a refletirem sobre vocês mesmos, a refletirem sobre lideranças, porque se a violência está nas ruas, transformada em fuzis, canhões,
metralhadoras, significa que cada pessoa deve estar em guerra. A violência externa, explícita, é apenas a expressão de uma violência interna de cada um de nós. E a violência vem se manifestando na realidade do mundo de várias formas. Hoje em dia, as mais evidentes são as guerras, os atentados terroristas, a corrupção, o terrorismo e o ardil são armas dos fracos, não dos fortes, que têm a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Mas com quantas outras formas de violência convivemos no nosso dia a dia? Quantas vezes somos violentados no nosso ambiente de trabalho por ações impensadas, fruto do desamor? E quantas vezes violentamos o outro com os nossos gestos porque temos medos, ressentimentos, frustrações, ilusões e estamos desequilibrados em nossa vida que acreditamos não ter sentido? O exercício da não violência começa com cada um de nós. Podemos fazer uma volta ao nosso centro, olhar para o nosso coração, porque isto amplia o nível de compreensão sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo. Podemos nos observar em ação e nos impor uma rigorosa disciplina de não violência, porque somente nos respeitando, fazendo conosco compromissos inquebrantáveis, enfim, nos amando, é que transformaremos este mundo. Quando eu era estudante, meu maior amigo era o melhor aluno em todos os esportes. E ele me dizia que ele era muito bom nos esportes, porque comia carne. E me dizia também que os ingleses eram altos, fortes e dominavam a Índia porque comiam carne. Então, um dia, burlando a orientação de minha mãe, resolvi experimentar um bife. Acordei no meio daquela madrugada com a sensação de que tinha um cabrito vivo berrando dentro de mim. Então, eu estou convencido de que podemos vivenciar mais profundamente o amor por nós mesmos. Isto amplia a não violência e depois, e ao mesmo tempo, podemos praticar esta não violência junto à nossa família, no nosso ambiente de trabalho, numa sala de aula, na nossa comunidade. Estamos nos desconectando do amor e nos alimentando cada vez mais de ódios, e isto causa dor. Estamos fazendo uma escolha rude entre a luz e a sombra. Infelizmente, estamos escolhendo a sombra. E isso está acontecendo em toda a sociedade, em quase todas as nossas atitudes. Está faltando o amor. Esta que é a força mais sutil do mundo. Eu vi essa força nas crianças, nas mulheres. Casturba, minha querida e saudosa mulher, eu aprendi tanto sobre o amor com ela. Aliás, se nós homens estivermos atentos, aprenderemos tanto sobre o amor com as mulheres. Mas está faltando amor em cada um de nós, e o amor precisa ser ampliado mais e mais. E ampliamos o amor quando desenvolvemos o amor em nós. Se não conseguimos amar o outro, é porque temos dificuldade em nos amar. Então, precisamos nos reeducar, reaprender a nos alimentar cada vez mais de amor por nós mesmos. E este é um aprendizado cotidiano que envolve ações simples e continuadas, tais como cuidar-nos ao nível físico, mental, emocional e espiritual. Sim, podemos fazer uma volta ao nosso verdadeiro centro, porque no fundo de cada um de nós existe uma fonte inesgotável de amor e de não violência. O amor
pavimenta os princípios éticos. E os princípios éticos devem estar incluídos na fixação de metas, na escolha das estratégias e na tomada de decisões em nossas vidas. Assim, o amor liberta e leva a uma verdadeira transformação das pessoas. Eu teria algumas razões para começar esse jejum hoje. Uma delas é que eu pretendo despertar o amor em pessoas de diferentes credos. No meu entender, todas as 5 grandes religiões são diferentes manifestações da verdade. E pessoas de diferentes crenças podem e devem conviver em paz e harmonia com a promoção do respeito mútuo e da tolerância. Diante do outro, o amor sempre prevalece. Cada qual nasceu com a sua própria voz para falar de uma forma diferente o que todo mundo sente. O amor de um cura o ódio de milhões. Olho por olho, dente por dente, e o mundo acabará cego e banguela. Talvez esteja na hora de começarmos a acreditar que o diferente não é perigoso. Porque é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, mas isso impede um aperto de mão de um possível aliado. Porque o perdão é uma característica dos fortes, não dos fracos. Uma vez me perguntaram por que quando as pessoas brigam, elas gritam. Eu comecei a pensar e cheguei a uma pequena conclusão. Quando as pessoas brigam, seus corações começam a se afastar. E para um coração ouvir outro coração, é preciso gritar. Mas se as pessoas vivem harmoniosamente, amorosamente, seus corações estão tão próximos que basta um sussurro para um coração ouvir outro coração. E o amor também nos pede uma conduta única. Quase todos nós vivemos um grande equívoco. Quase todos nós acreditamos que existe um padrão ético para a conduta pública e outro padrão ético para a conduta privada. Costumamos aceitar certos padrões morais inferiores para vermos as coisas funcionarem no mundo real da política e dos negócios. E parece que este duplo padrão de conduta é conveniente. E ele é estimulado pela ideia de que tem que se vencer a qualquer custo, que os resultados são as únicas coisas que interessam. Este duplo padrão de conduta está presente em toda a sociedade e eu vou pedir licença a vocês para citar 2 segmentos da nossa sociedade onde isso fica um pouquinho mais claro. Os políticos. Os políticos nos pedem que nós os avaliemos pelas suas realizações políticas e nunca pela sua conduta pessoal. E as mulheres e os homens de negócio também não querem que sua conduta pessoal seja analisada, mas sim seus resultados pragmáticos, seus resultados financeiros. Porém, elas e eles se esquecem que além de gestoras e gestores de negócios, elas e eles são gestoras e gestores de pessoas, são líderes, e quando o exemplo do duplo padrão de conduta parte de uma liderança, então uma nação, uma organização é permeada por ele. As pessoas que querem alcançar o sucesso rápido aprendem depressa as regras do jogo e muitas delas abandonam os seus ideais para alcançar esse sucesso. Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Uma tarde, estava eu em minha casa tecendo minha própria roupa, quando entrou uma jovem mãe com seu filho de 8 anos e me pediu: Papu, Papu era um modo carinhoso, como os indianos me chamavam, que equivale a papai. Ela me disse: Papu, por gentileza,
peça para o meu filho parar de comer açúcar. Esse menino come muito açúcar. Então eu lhes disse: por gentileza, voltem daqui a um mês. No mês seguinte, eles voltaram à minha casa e eu fui conversar com o garoto. E quando eu converso com uma criança, eu gosto de me abaixar para ficar no mesmo nível de olhar da criança. E lhe disse: oh, meu filho, eu acho que você realmente deveria parar de comer açúcar branco. Esse tipo de açúcar faz tão mal para o nosso organismo. Nisso, a mãe se vira para mim e me diz: papu, eu não entendi absolutamente nada. Por que nos fizeste perder um mês? Por que não disseste isso a nós no mês passado? Então, eu lhe respondi: é que até o mês passado, eu também comia açúcar. Manter o padrão de conduta única requer uma qualidade que todos nós temos, mas que comumente esquecemos: a qualidade da coragem, que etimologicamente quer dizer agir com o coração. No mundo de hoje, é preciso ter coragem para viver num padrão de conduta única, nos comprometendo com valores absolutos, como a verdade e a não violência. Precisamos nos comprometer com a nossa alma. Uma pessoa não deve fazer o certo num lado da vida, enquanto está ocupada em fazer o errado em outro lado. A vida é um todo indivisível, é falando e fazendo, é prometendo e cumprindo. E quanto mais agimos dentro de um padrão de conduta única, mais nos tornamos éticos. E convenhamos, estar abaixo da dignidade humana, perder a nossa integridade e nos tornar uma mera engrenagem de uma máquina. Tudo está certo na sua vida, amiga, se você está em paz consigo mesma, mesmo que externamente pareça estar tudo errado. E tudo está errado na sua vida, amigo, mesmo que externamente pareça estar tudo certo, se você não está em paz consigo mesmo. O único tirano que eu aceito nesse mundo é uma voz silenciosa dentro de mim, suave e serena, a consciência. E vou começar esse jejum hoje também, porque eu não creio que uma pessoa possa crescer espiritualmente enquanto aquelas que a cercam estão sofrendo. Eu acredito na unidade essencial do ser humano e em tudo que ele vive. Portanto, eu creio, se uma pessoa progride espiritualmente, o mundo inteiro progride com ela. Mas se essa pessoa cai, o mundo inteiro cai junto com ela. Manter um padrão de conduta única significa alinhar totalmente as intenções com as ações. É quando aquilo que você pensa, fala e faz estão em harmonia. É quando você é coerente com a verdade. Isto é ser um exemplo. Isto é ser uma pessoa espiritualizada, um líder espiritualizado. Porque a pessoa, ou o líder que ignora as considerações éticas ou sentimentais, é como aquela figura de cera daquele museu de Londres. Parece muito com a vida, mas carece da vida genuína de carne viva. E como manter-se no caminho da não violência, da retidão, do amor, em síntese, se comprometendo, em síntese, escolhendo um caminho e não mudando essa direção. O baixo autorrespeito, por exemplo, ele está ligado aos pactos que fazemos conosco e rompemos. Ao fazermos um voto para nos impor uma certa disciplina,
ou um certo compromisso, não devemos romper esse voto, porque senão rompemos a nossa fortaleza, o nosso autorrespeito. E eu estou quase chegando à conclusão de que podemos tornar público os nossos compromissos. Fazendo isso, criamos uma fonte externa de disciplina para agirmos de acordo com o nosso compromisso e para focalizar a nossa atenção nas questões mais importantes. Em 1920, eu fiz um voto de somente usar roupas fiadas e tecidas à mão e conclamei a população da Índia a fazer o mesmo. É que naquela época, o algodão saía da Índia em direção à Inglaterra por um preço muito baixo e voltava para o nosso país, transformado em tecidos que eram vendidos a preços altíssimos. Então, os próprios consumidores indianos tinham dificuldade em adquirir esses tecidos, e os operários indianos, artesãos, fiandeiros, tecelões, começaram a perder seus empregos. Eu liderei essa campanha, que teve um resultado muito positivo, mas aí o problema começou a surgir lá na Inglaterra, porque os operários têxteis ingleses começaram a fazer as suas reivindicações. Então, aproveitando uma visita que fiz à Grã-Bretanha, solicitei uma reunião com os operários têxteis de um condado chamado Lancashire. Lhes expliquei a nossa situação e lhes fiz uma pergunta. Então quer dizer que vocês querem prosperar, tirando um pedaço de pão da boca dos operários indianos e dos seus filhos? Para minha grata surpresa e felicidade, naquele instante, eles entenderam todo o nosso problema e acabaram com as suas reivindicações. Este foi um dos dias mais felizes da minha vida. E nessa mesma viagem, quando nós chegamos em Londres, eu fui convidado para uma recepção no Palácio de Buckingham. E o cerimonial mandou me avisar que eu não poderia ver o rei Jorge V vestido da maneira como normalmente eu me visto, que eu teria de usar um smoking. Eu tentei argumentar, mas eles foram irredutíveis. Então o que eu fiz? Eu peguei um smoking, embrulhei e enviei o pacote, já que eles estavam mais preocupados com a roupa do que com a minha pessoa. No ano seguinte, 1921, eu fiz o voto de fiar todos os dias, e para desenvolver a habilidade da fiação, habilidade esta que eu não tinha, eu decidi conversar, dar entrevistas e conduzir as negociações políticas enquanto fiava. É que eu percebi que a partir do momento em que fiávamos o algodão e tecíamos a nossa roupa, fiávamos e tecíamos o nosso próprio destino. Tanto que a roca de fiar se tornou minha querida companheira até o último dia de minha vida. E consegui, inclusive, colocá-la bem no meio da bandeira do meu país. Se vocês observarem a bandeira da Índia, verão que lá no meio dela está a rodinha da roca. E uma outra coisa que eu percebi durante esse processo é que um trabalho manual estimula demais o nosso raciocínio. É impressionante. E uma outra questão que eu considero de suma importância na nossa travessia por este planeta é avaliarmos todos os dias as nossas atitudes. Isso ajuda-nos a ficar no caminho, isso também nos fortalece como pessoas ou como líderes, porque passamos a ser referência para os outros. Por gentileza, amiga, lembre-se do rosto da pessoa mais pobre que você conheceu. E quando você for tomar uma atitude, pense se a sua atitude trará algum benefício para ela.
Ao avaliarmos as nossas atitudes todos os dias, desenvolvemos uma habilidade ética para exercer um julgamento sobre as questões maiores. Por exemplo, as pessoas que querem se superar a cada momento, que querem vencer o seu mais forte inimigo, que são elas mesmas, avaliam todos os dias seus pensamentos, suas palavras e os seus atos. E essa avaliação sistemática ajuda-nos a elevar o nosso nível de desempenho. Meu filho mais velho morava a 40 quilômetros da cidade mais próxima. E num dia que precisou levar seu carro para a revisão, convidou meu neto para ir junto. Chegando na cidade, ele disse para o meu neto: por gentileza, me deixe no escritório do nosso advogado, leve o carro até a oficina e venha me buscar às 16 horas. Meu neto deixou o carro na oficina e, como tinha um tempinho, entrou no cinema. Gostou tanto do filme que viu 2 sessões seguidas. E quando foi buscar meu filho, já eram 17 horas. Logo ao chegar, ele disse: pai, atrasei-me porque o dono da oficina só me entregou o carro agora. Então meu filho respondeu: eu já tinha ligado para a oficina. O carro estava pronto desde as 15 horas. Então vamos fazer o seguinte: você volta para casa dirigindo o carro, que eu vou voltar caminhando esses 40 quilômetros para poder refletir no caminho onde foi que eu errei na sua educação. É que nós, seres humanos, somos muitas vezes aquilo que acreditamos que somos. Se eu digo que eu não tenho condições de realizar determinada tarefa, acabo realmente me tornando incapaz de fazê-la. Mas ao contrário, se estou convicto que vou realizá-la, aí eu terei a habilidade necessária para realizá-la, mesmo que não tenha essa habilidade no começo. Essa é uma atitude espiritual. Porque eu, sinceramente, eu não acredito que a espiritualidade atue exclusivamente no campo da religião. Ao contrário, no meu entender, a espiritualidade se manifesta nos acontecimentos mais comuns do dia a dia e, por isso mesmo, influencia os campos político, econômico e social. E como eu já disse para vocês, na minha visão, as 5 grandes religiões são diferentes caminhos que chegam no mesmo ponto. E que diferença faz que sigamos vários caminhos desde que alcancemos o mesmo objetivo? Eu creio no Pai, não como uma teoria, mas como um fato mais real do que a própria vida. E se estamos atentos, sem tempo de temer a morte, mas temer morrer sim, porque sabemos que esse é o nosso derradeiro ato, onde teremos de estar presentes. Aí o Pai fala conosco, na nossa língua, onde quer que estejamos. E hoje, eu tenho muita fé que o Pai vai se manifestar em todas as pessoas que aqui estão, para que a compreensão, o amor e a compaixão possam se estabelecer. E que o jejum que eu começo agora amplie consciências, para que essa disputa bélica entre os irmãos acabe. A minha fé me faz vislumbrar a humanidade vivendo em paz. Mas para isso acontecer, é preciso que cada pessoa conquiste a paz interna, pois não existe paz externa no mundo sem a paz interna. Não há caminho para a paz é o caminho. É preciso paz para poder sorrir, é preciso paz para poder sonhar. A paz sem nós não é paz, é medo. E o medo é a ausência da fé, e a fé é o poder da criação. A fé é uma função do coração, mas deve ser imposta pela razão. Razão e coração não são coisas antagônicas, como muitas pessoas pensam. Mais intensa é a fé, mais profunda se torna a razão. A fé é uma qualidade
que todos nós temos, mas somente os grandes líderes a têm como qualidade principal. Nenhuma grande decisão é tomada na nossa vida com a garantia absoluta do resultado. E os grandes líderes tomam suas decisões baseadas na fé, naquela fé que diz que aquela decisão é a melhor para aquela situação ou para aquele momento. Então, eu quero aproveitar esse momento maravilhoso que estamos vivendo juntos para compartilhar com vocês, porque somos nós que podemos mudar o mundo, somos nós que podemos mudar as organizações, somos nós que podemos mudar a educação, somos nós que podemos tentar transformar as pessoas, promovendo paz interna e externa. A liderança que eu acredito, a liderança que eu venho ajudando a construir, é uma liderança baseada no serviço e no exemplo. Eu não creio que uma liderança baseada numa hierarquia rígida provoque grandes mudanças no mundo de hoje. E quero compartilhar com vocês o conceito do líder servidor, que é um conceito que muita gente faz confusão e é um conceito baseado, repito, no exemplo. O serviço baseado no exemplo não significa somente fazer aquilo que as pessoas querem. O serviço deve ser conduzido dentro dos limites éticos e, portanto, deve ser verdadeiro. E quando um líder estiver comprometido com o serviço verdadeiro, nem sempre vai dizer às pessoas o que elas gostariam de ouvir. E se as encontrar numa direção errada, vai lhes apontar a direção correta, que nem sempre será bem aceita. Por essa razão, um serviço comprometido com a verdade geralmente não costuma ser popular. Eu, por exemplo, eu sempre fui implacável na minha crítica aos meus irmãos indianos pela prática da intocabilidade, pela falta de higiene e pela tolerância à pobreza e riqueza extremas predominantes na Índia. O líder servidor deve ser o exemplo, deve ter conduta única e o seu foco deve estar em criar harmonia e buscar o bem coletivo. E hoje, o nosso maior desafio, como membros da família Humanidade, é cumprirmos a nossa principal responsabilidade como seres humanos. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados e pedir mais responsabilidades e menos privilégios. Essas são as regras de ouro. Essas são as maiores provas de que podemos distinguir o bem do mal, porque cada um de nós somos líderes que podemos dar exemplos que inspirem todos à nossa volta e que façam com que as pessoas cumpram a sua responsabilidade. Eu nunca pedi aos hindus que interrompesse sua prática de discriminação dos muçulmanos, como também nunca pedi aos muçulmanos que interrompesse sua prática de discriminação dos hindus, antes que eu fosse viver numa favela em Calcutá, entre os Dalits, e onde aconteceu o seguinte episódio. Uma manhã, um hindu entrou armado em minha casa e me disse: Bapu, meu filho caçula foi assassinado por um muçulmano. E eu, de vingança, matei uma criança muçulmana batendo com a sua cabeça numa parede. Mas eu estou arrependido. Então me diga, pelo amor de Deus, o que eu faço para sair deste inferno em que me encontro? Após alguns minutos refletindo, eu lhe disse: eu acho que a sua única saída será procurar uma criança muçulmana que ficou órfã e adotá-la. E criá-la como muçulmana. E só pedi às pessoas que viviam no ashram comigo que realizassem o trabalho de limpar as privadas, quando eu mesmo fazia este trabalho de limpar as latrinas, e que eu percebi
que a partir do momento em que você coloca sua mão na sujeira, principalmente na sujeira do outro, inevitavelmente você acaba encontrando a sua limpeza e pureza internas. E só pedi aos outros que usassem roupas fiadas e tecidas à mão, quando eu já fazia isso na minha vida. E fui várias vezes preso pela minha resistência não violenta a leis injustas, como, por exemplo, a lei do sal. Os ingleses decretaram uma lei que somente eles poderiam produzir e comercializar o sal. E o sal para nós era fundamental para a conservação dos alimentos. E os ingleses, na sua ganância fiscal, cobravam para eles um preço. E para nós indianos, adicionavam uma taxa. E este imposto, naquela época, era um dos mais extravagantes do mundo e causava um impacto terrível sobre os indianos mais pobres. Então vocês imaginem o preço que precisávamos pagar para conseguir 1 quilo de sal. Eu liderei uma marcha de 386 quilômetros em direção ao oceano e fui seguido por muita gente. E naquela manhã, do dia 6 de abril de 1930, quando nós chegamos na beira do mar, numa cidade chamada Dundee, quando o sol surgia por detrás da linha do horizonte, havia 12.000 pessoas participando desta marcha. Abaixei-me, apanhei o torrão de lama que continha um pouquinho de sal, com todo o carinho que um torrão de lama merece ser tratado. Os mares, os rios, as florestas, os bichos merecem serem tratados, e disse: nós precisamos deste sal como precisamos do ar e da água. Este sal vem do Oceano Índico, então ele pertence à Índia, e a partir de agora qualquer indiano pode e deve produzir e comercializar o sal. Este foi um dos primeiros atos de desobediência civil. Na manhã seguinte, recebi no ashram a visita de um professor de história que me perguntou se eu acreditava sinceramente que se somente através da não violência ou da desobediência civil eu iria conseguir libertar a Índia da Inglaterra. Então, eu lhe respondi: o senhor é professor de história. O senhor conta a história. E faço a história. Porém, um mês depois, na véspera de invadirmos pacificamente um depósito de sal inglês, eu fui preso. Eu vivi 78 anos. Até os 75, eu fui preso várias vezes. Isso deu um somatório de mais ou menos uns 7 anos. Minha esposa Casturba, às vezes era presa comigo, às vezes ficava em liberdade. Em 1944, estávamos os dois presos e o mundo vivia a Segunda Grande Guerra Mundial. E apesar de havermos recebido inúmeros pedidos, nos recusamos a apoiar qualquer um dos países envolvidos no conflito. Afinal, pensávamos nós, uma guerra nada mais é do que uma forma de comércio. E neste mesmo ano, Kasturbai adoeceu gravemente na cadeia e veio a falecer dentro da prisão. E até hoje, eu me lembro com uma imensa saudade de uma pequena carta que ela me enviou uma época em que eu estava encarcerado e era em liberdade. E eu vou ler para vocês. Agradeço-lhe por haver
ter tido o privilégio de ser sua colaboradora e companheira na vida. Agradeço-lhe pelo mais perfeito casamento neste mundo, baseado no brahmacharya, autodomínio. Agradeço-lhe por me haver considerado sua igual no labor de toda a sua vida em prol da Índia. Agradeço-lhe por não ser você um desses maridos que vivem o seu tempo em jogos, corridas de cavalos, mulheres, bebedeiras, cansando-se de suas esposas e de seus filhos, como um menino logo se cansa dos seus brinquedos infantis. Que gratidão eu sinto por não ser você um desses maridos que passam o tempo a se enriquecerem com a exploração do trabalho alheio. Que agradecido estou por você haver colocado Deus e a pátria acima do suborno e ter tido a coragem de suas convicções, fé completa e implícita em Deus. Agradeço por me ter tolerado e as minhas deficiências na juventude, quando eu resmungava contra a mudança que você trouxe ao nosso modo de vida, do muito para o pouco, Kasturbai. Então, naquele final de tarde, quando eu terminei de ler esta carta lá no fundo da minha cela, eu comecei a refletir. Chamar a mulher de sexo frágil é uma injustiça, uma calúnia de nós homens para com as mulheres. Em 15 de agosto de 1947, a Inglaterra devolveu a Índia aos seus verdadeiros donos. Eu não participei dos festejos. Nós pedimos às autoridades britânicas que nos enviassem um geógrafo para fazer o traçado das novas fronteiras, que ficou decidida, depois de uma longa e acalorada discussão política, a criação do Estado do Paquistão. Eu fui totalmente contra essa divisão, mas o partido do Congresso assim quis, e só me restou obedecer. E por motivos óbvios, nós não queríamos um geógrafo nem hindu e nem muçulmano. Porém, os ingleses nos enviaram um homem que nunca havia estado em nosso país. Sua primeira visão da Índia foi através da janela de um avião. E de dentro desse avião, ele fez o traçado das novas fronteiras. Deixou a Índia no meio, Paquistão Oriental de um lado, Paquistão Ocidental, hoje Bangladesh, de outro lado. Então uma pessoa, para viajar dentro de um mesmo país, precisava atravessar outro país. Eu achei isso de uma crueldade, de uma falta total de sensibilidade, que recolhi-me na casa que estava hospedado em Calcutá, e todas as tardes, junto com um grupo de meditação, floríamos o nosso jardim com a nossa fé.
independência da Índia, hindus e muçulmanos começaram a se matar. Foi uma carnificina. Isso entristecia profundamente o meu coração, mas ao mesmo tempo, por mais paradoxal que possa parecer, me dava certeza, me dava convicção de que somente através de um caminhar pacífico, somente através do exercício da não violência, somente através da desobediência civil, somente através do amor incondicional é que conseguiríamos resolver este problema, como resolvemos outros problemas, inclusive o da independência da Índia, sem precisarmos dar um tiro sequer. Eu sempre tive uma relativa autoridade moral sobre os outros, conquistada através dos exemplos que eu dei em minha vida. Então hoje eu venho do fundo do meu coração, com todo o amor que todas as células de meu corpo têm pela humanidade, convidá-las e convidá-los gentilmente para que sirvam a sua família, para que sirvam seus companheiros de trabalho, para que sirvam a sua comunidade com suas ações alinhadas e baseadas a propostas éticas. E que cada comunidade, cada ser humano substitua a bestialidade pela humanidade. Assim, seremos um dia dignos de sermos chamados seres humanos. Se conhece uma civilização pela maneira como ela trata as suas minorias e seus animais. E quero convidá-lo, amigo, a ser um exemplo para as futuras gerações. E quero convidá-la, amiga, a deixar sua marca impressa, sua assinatura gravada nos corações humanos, ao ponto de você ser lembrada por muitas vidas depois, como uma semeadora de prosperidade e paz interior. Eu agora me despeço de vocês. Parto com meu coração alegre e em paz, pois eu acredito nas suas intenções. E que cada palavra sua, amiga, cada gesto seu, possa tocar a alma de todos, curando, unindo, educando, encorajando, movimentando, aliviando, motivando, mobilizando, possibilitando a vida. Namastê. Muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao professor Iraê, que gentilmente fez o convite para me apresentar aqui hoje, agradecer a Cíntia pela logística toda, pelo carinho todo, agradecer a minha querida Silvia, que proporcionou um tour maravilhoso aí para essa fazenda maravilhosa, me levou para conhecer o Museu do Café, esses lugares lindos que vocês têm aqui, e agradecer também ao Paulo, que nunca tinha assistido a peça e não errou nada na sonoplastia. Vamos dar um aplaudir ao Paulo, por favor. Ensaiamos rapidamente aqui, ele já... Craque. Bom, 80% que vocês ouviram são palavras do Gandhi. E 20% foram adaptadas para o nosso mundo de hoje. Quem teve a ideia original do texto foram Miguel Filiage e Beni Catanante, que ainda contaram com a preciosa colaboração de Lúcia Benfatti e Ana Figueiredo, da Associação Palas Atena. A pesquisa histórica foi conduzida por mim, a direção do espetáculo é de Miguel Filiage.
E nós estamos muito felizes porque esse ano completam-se 10 anos da existência desse trabalho. Para ser mais preciso, 10 anos e 5 meses. E ao longo desse tempo todo, fazemos muitas temporadas teatrais, inclusive estamos terminando uma em São Paulo. Então, se vocês quiserem indicar para alguém, algum familiar, algum amigo, tem mais 2 domingos. Dia 17 de novembro e dia 24 de novembro, às 17h30, no Teatro Ruth Escobar, que é um teatro muito conhecido em São Paulo e que, por uma ironia do destino, fica na Rua dos Ingleses. Então, o Gandhi esse ano está se expressando lá em São Paulo, na Rua dos Ingleses. Enfim, também vamos para muitas empresas, nos seus departamentos de recursos humanos, levando para o mundo corporativo as ideias, os valores do Gandhi, muitas universidades. Aliás, eu adoro fazer esse trabalho nas universidades, colégio do ensino médio, hospitais, escolas de yoga, enfim. Estamos tentando espalhar por aí a cultura da convivência, a cultura da não violência, para preparar um mundo melhor, os que virão, para que nós também possamos aproveitar as maravilhas que o planeta Terra ainda tem, como esse lugar que vocês trabalham, que vocês estudam, que realmente é um astral maravilhoso aqui nessa fazenda. Bom, nesse tempo todo nós não tivemos nenhum patrocínio, mas isso de maneira nenhuma diminuiu o nosso entusiasmo, o nosso amor e nossa garra por esse trabalho. E para isso, para a produção continuar andando, a gente criou um produto que, para não parecer uma propaganda enganosa, é o DVD da peça. Acontece que esse DVD foi gravado há um certo tempo, e durante o tempo que eu vou fazendo o espetáculo, eu vou conhecendo algumas histórias do Gandhi que eu vou introduzindo no espetáculo. Então tem 2 historinhas que vocês ouviram aqui que não estão no DVD, mas o corpo central da peça está lá. E se alguém quiser adquirir para presentear um amigo, um familiar, eu estarei autografando aqui para vocês também. E depois da nossa conversa, vamos bater um papinho de uma meia hora, né, professor? E também, se alguém quiser tirar uma foto comigo aqui como Gandhi, sintam-se à vontade. Ô João, podia começar então, talvez? Se você quiser comentar um pouco a respeito Vou sentar aqui para do que ficar mais à aconteceu vontade, com você, né? Queria agradecer também meu amigo Rui, está acabando de entrar aqui, que foi por causa do Rui, eu fui fazer na escola dele, na Arayama, lá em São Paulo, que começou todo esse movimento, a esposa dele, a Persília, professora lá no Peão, fez tudo isso. Rui, minha gratidão, viu, por você que começou esse movimento todo para eu vir para Botucatu mais uma vez. Valeu, querido. Aê! Bem, então eu estava falando para vocês que os personagens é que escolhem os atores. Então, se essa lenda for verdade, imagine a responsabilidade que eu tenho e a alegria que eu tenho de ser escolhido pelo Gandhi para dar passagem para as ideias dele, os valores dele no Brasil no século XXI. Eu estava em casa um dia, tinha acabado de terminar uma temporada de uma peça linda chamada Um Bonde, chamado Desejo, do Tennessee Williams, que eu fiz com a Sibeli Forjaz, que é uma baita diretora de teatro em São Paulo, da Cia Livre. Estava naquela fase que nós atores, quando estamos desempregados, a gente fala que está pesquisando. Então eu estava nessa fase de pesquisa, quando eu toco o telefone lá em casa um dia, o Miguel Filhagem fala assim: João, o Garré, dono da revista Gestão RH, todo ano faz um fórum sobre recursos humanos, e o fórum naquele ano ia ser sobre lideranças. Ele pediu para eu preparar um espetáculo de teatro para a abertura do fórum. Eu pensei no Gandhi, pensei em você. Mas o que você acha que eu tenho a ver com ele? Porque eu era cabeludo, né? Tinha um cabelo bem grande. Eu falei, não, faz o seguinte, eu não me achava parecido com o velho. Eu faz o seguinte, vem aqui em casa, amanhã, vamos dar uma lida no texto, se você gostar, a gente conversa. Fui, terminei de ler o texto, adorei. Falei, legal, Miguel, vamos fazer. Começamos a ensaiar, durante 2 meses, e eu nada de raspar o cabelo. Eu falei um dia, ele falou, você não vai raspar a cabeça? Eu falei, Miguel, não dá para usar aquela peruquinha de palhaço? Pô, cara, vai ficar ridículo, imagina Gandhi com alguma coisa artificial, não tem sentido. Mesma coisa que eu botar flores artificiais aqui, ou frutas, né, de plástico, não dá, tem que ser real, verdadeiro. Sei que faltavam 3 dias para a estreia, tive coragem de raspar a cabeça. Quando caiu o cabelo, eu falei, meu Deus do céu, o Miguel tinha razão, pareço mesmo com esse cara. Tem as orelhinhas de abano dele, eu tenho. Aí, falei, bom, agora não tem mais jeito, vamos fazer. Isso era em junho de 2003. Estreamos a peça, acabou o espetáculo, e chegou para mim e falou assim, João, ele é médico, acupunturista, ele falou, meu consultório está muito cheio, eu não tenho tempo de tocar uma produção. Se você quiser continuar a produção, fique à vontade. Aí naquele momento eu tive a opção de continuar ou não. Fui para casa, refleti bastante, pensei bastante, falei, eu estou diante de um trabalho inteiramente diferente do que eu fiz até agora, né? Claro que dá medo, né? Novo dá medo. Falei, tudo bem, estou com medo, mas quem sabe arriscar, né? Aí lembrei do Raul Seixas dizendo que vamos ousar que tudo vai dar certo e tal. O caminho do medo é o caminho da dor, o caminho, né, da ousadia é o caminho do sucesso, enfim.
Falei, vou ver o que eu consigo com isso. Aí comecei, mas eu falei, mas eu tenho que mudar algumas coisas em mim, se eu quiser ter credibilidade para fazer esse espetáculo. Não dá para ser o mesmo João que eu estou sendo até agora. Eu não conseguia, eu olhei, eu via que eu não ia conseguir passar incólume por esse tsunami espiritual, filosófico, político que é o Gandhi. Falei, bom, então o que eu tenho que fazer? Chamei a minha equipe, pedi um ex-aluno meu de teatro, o Paulo, para trabalhar como meu assistente. Chamei uma menina para divulgar a peça, peguei uma produtora no Rio para fazer toda a parte eletrônica, uma grande amiga minha professora de Tai Chi, e falei, gente, nós estamos diante de um trabalho inteiramente novo, vamos fazer um pacto, vamos parar de mentir socialmente e cumprir o que a gente promete? Porque eu percebi que, quando você para de mentir socialmente, você evita relações danosas, desastrosas. Lá em São Paulo é muito fácil você culpar o trânsito por um atraso. Mas se eu marco um horário com você, chego atrasado, como é que você chama? Elza, você me desculpe, eu dormi até mais tarde, me enrolei em outro compromisso. Você vai falar, esse cara está sendo verdadeiro comigo, ele está me respeitando como ser humano, está sendo transparente. Imediatamente você não consegue mais mentir para mim, né? Você só devolve transparência, devolve verdade. Isso muda completamente a relação com o mundo, com as pessoas e com o trabalho. E a outra coisa que parece ser mais fácil, mas que é mais difícil, cumprir o que você promete, né? Porque todos os estímulos que a gente recebe é para tirar a gente do nosso centro, levar para um outro lugar e te tirar do teu eu. Então, quando você começa a prometer uma coisa a uma pessoa e cumprir, você leva a felicidade para essa pessoa. E essa felicidade, de uma certa maneira, volta para você. Então, a gente combinou de parar de mentir e cumprir tudo o que a gente promete. E aí, isso foi maravilhoso, porque aí as coisas foram acontecendo. Eu estava conversando com o Iraí hoje na hora do almoço, que o começo do Gandhi foi muito difícil. Estava numa dureza, gente. Eu estava fazendo uma loucura, que é tirar dinheiro no caixa eletrônico do banco para pagar aluguel. E eu, por várias vezes, falei, eu vou parar, não ia ninguém lá, que a gente fazendo um restaurante em São Paulo, em 2003, já tinha estreado a Terça Insana, e eles estrearam um espetáculo chamado Quinta nos Infernos. Eu falei, eu vou inventar quartas com Gandhi. Aí, que a gente tem que começar a pensar e criar coisas para poder atrair público e fazer as coisas acontecerem, né? Aí fui com um amigo meu que é dono do restaurante chamado Sátila, aqui não tem mais, restaurante vegetariano, e lá eu propus para ele fazer toda quarta-feira, fazia a peça, e depois ele servia um jantar. Então a pessoa pagava R$30, assistia a peça e ganhava um jantar vegetariano com 2 opções de suco. E aí eu já estava com a pública, foi um esquema muito legal, ficamos 1 ano e meio. Mas no começo não ia ninguém. Eu estava desesperado, falei, Paulo, eu vou parar, vou partir para outro trabalho, vou voltar com meus contatos na televisão, vou fazer cinema. Ele falou, não, João, isso é teste, a turma lá de cima está testando, quer ver se a gente está mesmo sinceramente no caminho, se é só da boca para fora, vamos segurar mais um pouquinho. Eu falei, tá bom, vamos segurar. Aí, eu dei aula há 2 anos numa oficina cultural chamada Raul Seixas, lá no Tatuapé. E a diretora da escola me ligou, a Cida, falou, João, você não quer vir fazer o Gandhi aqui para os seus colegas e para os alunos novos? Eu falei, claro, Cida, tem um prazer, tem um teatrinho lindo lá. Vou sim, ela falou, mas você sabe, eu não tenho verba, tem que ser na faixa. Eu falei, imagina, vou fazer com o maior prazer. Vamos embora. Marcamos um sábado à tarde. Na quinta-feira eu estou em casa, toco o telefone, o pai fala, eu sou secretário municipal de cultura de Santa Bárbara do Oeste, a gente está fazendo na semana que vem, um seminário sobre a importância da arte na educação. E o rapaz que quer falar sobre teatro, teve um problema de saúde na família, teve que viajar às pressas e não vai estar aqui a semana que vem. E ele indicou o seu nome. Eu queria saber se você topa. Eu falei, quando é que vai ser prova? Vai ser sábado, às 17 horas. Eu falei, Santa Bárbara do Oeste fica quanto tempo de São Paulo? Claro, você gasta 1h30, 2 horas no máximo. Eu falei, olha, eu tenho um espetáculo já agendado para as 16. Se eu fizer esse espetáculo, eu não consigo sair de lá na maior boa vontade às 18. Não vou conseguir te atender. Ele falou, o seguinte, o cachê é R$1.500, é quanto eu precisava para pagar o aluguel daquele menino. E eu te dou em dinheiro a hora que você acabar a palestra. Eu falei, olha, está acontecendo o seguinte, eu tenho um compromisso já agendado, eu vou tentar me desvencilhar desse compromisso e te digo daqui a meia hora. Pode ser? Não pode ser. Liguei para a Cida, falei, Cida, expliquei toda a situação para ela. Ela falou, João, eu te entendo perfeitamente. A decisão que você tomar, eu vou te apoiar, não vou ficar chateado contigo, mas tem muita gente já inscrita. Eu falei, legal. Mas eu liguei o telefone e falei assim, pô, João, você está falando de uma peça sobre ética, verdade, compromisso. Porque eu vou te falar, o primeiro compromisso que você faz, que você assume, é o que você tem que cumprir. Você vai deixar um negócio que você já marcou com essa mulher, 15 dias para pegar R$1.500 por mês? Eu não vou. Aí liguei para ele e falei, assim, me desculpa, eu não consegui me desvencilhar do compromisso.
fiquei com uma próxima, não, tá bom, ó, tiver um outro, eu te aviso com antecedência, então acabou, fui fazer o espetáculo. Acaba o espetáculo, se aproxima uma senhora de mim, fala assim, você faz em casa esse tipo de trabalho? E eu faço, realmente eu faço. É engraçado, lá em São Paulo, nessa época do ano, as pessoas me contaram que eu tenho uma versão de 20 minutos, que algumas famílias me contaram que eu estou fazendo Natal, ou aniversário. Eu falei, Camila, eu faço isso em casa, eu tenho uma versão de 20 minutos e tem um espetáculo inteiro que você viu. Eu quero inteiro. Eu falei, beleza. Eu falei, mas por quê? Não, porque é meu aniversário, em vez de eu ganhar presente, eu quero oferecer essa peça de presente para minha família e para meus amigos. Acertamos o cachê, tudo certinho, me mandei lá, para a Tatuapé também. Acaba o espetáculo, eu sou humilde. Se aproxima um rapaz de mim, quando chega pertinho de mim era o Luiz G. O Luiz G foi um cartunista muito famoso na Folha de São Paulo nos anos 90, estudou na FAO, foi contemporâneo do Arrigo Barnabé, e nós dividimos casa na época da faculdade, que eu fiz jornalismo, e morávamos em 4 pessoas na mesma casa. E o Luiz G era um deles. E, como ele estudou com o Arrigo Barnabé, todos os cenários de shows do Arrigo, as capas de discos do Arrigo, o Luiz G que fazia. Falei, Luiz, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou namorando uma menina aqui na rua da Camila. Eu, como eu sabia que era você que vinha, faziam 15 anos que a gente não se via. Eu estava morrendo de saudade de você e vim te ver. Falei, pô, maravilha, que legal, me dá teu telefone novo, está aqui o meu, enfim, trocamos telefone. E foi um encontro maravilhoso, aí jantamos lá com a Camila, cantamos parabéns, fui para casa. Na quinta-feira, o Luiz G me liga e falou, João, é o seguinte, eu não te falei lá no sábado, mas eu e o Arrigo Barnabé estamos preparando uma pocket ópera para o Sesc Piranga sobre o Santos Dumont. Eu falei com a Arrigo e a gente queria convidar você para participar do espetáculo. Eu falei, pô, mas que legal. Mas que personagem que eu vou fazer? Você vai fazer o Santos Dumont. Eu falei, vocês são loucos, né? O que eu tenho a ver com o Santos Dumont? Não, calma. A história é a seguinte. É um ator brasileiro que mora na França, péssimo ator, que soube que vão fazer um filme sobre a vida do Santos Dumont e se despega da França para cá para concorrer ao papel. Então a história é essa. Mas ele acaba ganhando o papel. E aí eles fizeram, aí eu usei a peruquinha de palhaço, funcionou perfeitamente, que eu fiquei careca aqui, fizeram uma maquiagem, me botaram um bigode. Eu sei que deu uma semelhança com o Santos Dumont, com figurino e tal. Eu falei, mas eu vou ter que cantar? Ele falou, não, você vai só falar. Eu falei, porque eu não canto, imagine cantar ópera, né? Mas aí durante os ensaios, o diretor era francês, o cara, não, canta aí um negocinho. Eu falei, mas que cantar? Eu falei, é o seguinte, era uma cena muito engraçada, porque tinha a irmã do Itamar Assunção, a Denise Assunção, é uma baita de uma atriz. Que a história é assim, no voo da França para o Brasil vem o cara que quer ser o Santos Dumont e uma cantora lírica, que depois vira a esposa, a namorada dele, a mulher por quem ele foi apaixonado, a Rosana Lamossa, que é uma cantora fantástica. E a Denise Assunção fazia a aeromoça, e num determinado momento do espetáculo ela fazia a Torre Eiffel. Era uma cena muito engraçada, que o Santos Dumont vinha para ela e falava assim, ô lataria velha do mundo antigo, no meu país eu sobrevoo o pão de açúcar, o corcovado. Aí ficava uma brincadeirinha e botaram para cantar essa música, que foi ótimo. Aí acertamos toda a parte artística, um mês de ensaio e 7 restas. Eu falei, mas só porque cantor de ópera não pode passar de 7 restas por cada voz e tal. Ele falou, então na verdade vai ser um mês de trabalho. Eu falei, beleza. Ele falou, então daqui a pouco o cara do Sesc vai te ligar para vocês acertarem o cachê. Eu falei, legal. O cara do Sesc me liga, é um mês só de trabalho, temos o diretor francês, e eu tenho um cachê para você, para te oferecer, de R$8.000. Quase pulei do outro lado, mas uma tia falou, beleza, obrigado, tal, isso aqui. Aí desliguei o telefone e falei, meu Deus do céu, que loucura, que loucura. Olha só, eu mantive o meu compromisso, mantive o credo conduta, abri mão daqueles R$1.500 que estavam assim, abanando na minha frente. Olha como é que é tecido, né? O Luiz G lá, a mulher me chama para fazer o aniversário dela, enquanto o cara ganha R$8.000 por um mês de trabalho, e aí podem acreditar, a partir daí começou a lotar o restaurante, as empresas começaram a me descobrir, eu não tinha mais problema nenhum de trabalho desde esse dia que foi em 2006. Aí eu fiquei pensando, gente, que loucura, né? Você é fiel a uma coisa que você prometeu para uma pessoa, abre mão de um dinheiro que estava te fazendo falta naquele momento, e aí vem em triplo, em quádruplo, te devolve em quádruplo. Outra experiência maravilhosa que eu tive também, que comentei com o Iraê, quando a Globo foi fazer a minissérie Amazônia, o diretor da minissérie, o Marco Chet, é muito amigo meu. Ele me ligou e falou assim, Joãozinho, eu queria que você fizesse a Amazônia com a gente. Eu falei, pô, claro, Marquinhos, porque todo o trabalho dele eu faço. Salve Jorge, Araguaia, Caminho das Índias, América, toda a novela que ele faz, como eu não tenho tempo de gravar uma novela inteira, por conta da peça, não tenho tempo de ficar 8 meses à disposição da emissora, eu sempre entro no último capítulo ou numa cena especial bem marcante da novela e ele me põe lá.
Ele falou, mas aí eu queria que você fizesse a primeira fase da Amazônia, que nós vamos gravar no Acre. Eu falei, quando é que vocês vão para lá, Marquinhos? Ele falou, a gente vai de 15 de outubro até 15 de dezembro. Eu falei, puxa vida, é a época que mais trabalha com grande, né? Tem muita formatura, muita convenção de empresa. Eu falei, então faz a segunda fase, que eu vou gravar no Rio em janeiro. Eu falei, pô, maravilha, janeiro é um mês mais tranquilo pra gente. A gente vai gravar no Rio, você faz a segunda fase. Eu falei, legal. Que personagem que eu vou fazer? Ó, você vai fazer o seguinte, durante a Segunda Guerra Mundial, o Nordeste brasileiro passou por uma seca devastadora. E o governo brasileiro levou um monte de nordestinos para a Amazônia para colher a borracha com o esforço de guerra. Então você vai fazer parte dessa leva, cearenses que foram para a Amazônia para colher a borracha com o esforço de guerra. Tá legal? Acertamos o salário, contrato, certinho. Quando eles voltaram do Acre, por volta de 20 de dezembro, ele me liga e fala assim, João, eu estou com um problema. Eu falei, que? O elenco da primeira fase é muito bom, o da segunda também é muito bom, mas eu estou com dificuldade de montar o elenco da terceira fase. Vão ser 4 capítulos, é quando o Chico Mendes acontece, a morte dele. Eu queria que você passasse para a terceira fase. Eu vou manter o mesmo tempo de contrato, o mesmo salário, e vou te dar até um mês a mais, te dar um plus para você ficar contentinho. Beleza? Eu falei, beleza. Mas que personagem que eu vou fazer? Ele falou, você vai fazer dupla com o Paulão e vocês vão ser opositores ao Chico Mendes. Eu desliguei o telefone. Falei, pô, o Paulão é um ator afro-brasileiro maravilhoso, mas que só faz matador. Falei, você dupla com o Paulão, opositor do Chico Mendes? Pô, vai sobrar para mim matar o Chico Mendes. Não dá. Não tem a menor condição de fazer isso. À tarde eu faço grande, e à noite na TV Globo eu meto uma bala na cabeça do Chico Mendes. O cara que me assistiu fala, esse cara é um picareta, né? Como é que ele prega o negócio à tarde e à noite mata um ícone desse, né? Vocês sabem que televisão imprime de uma maneira muito forte, né? Passei a mão no telefone, caiu na caixa postal, falei, Marquinhos, é o seguinte, sabe da minha batalha, porque durante muito tempo na minha vida eu só fiz bandido em televisão, muito tempo bandido. Sabe da minha batalha, estou querendo limpar meu karma, estou fazendo ganho há um certo tempo. Você vai me desculpar, mas não dá para eu matar o Chico Mendes na TV Globo. Estou abrindo mão na boa da minha participação na minissérie, com dor no coração. Mas se você me desse o papel para eu entrar, se desse um abraço, o Chico Mendes desse boa noite, eu estaria satisfeitíssimo. Então, ó, muito sucesso, boa sorte no teu trabalho e não faltará a oportunidade de trabalhar juntos. Beijo, tchau. Desliguei o telefone. Passaram-se 2 dias, ele não me ligou, eu falei, perdi um amigo. Ficou chateado. Aí toca o telefone, ele é todo estado. Ô Joãozinho, pai, desculpa só te ligar agora, mas está uma loucura aqui, estou editando o primeiro capítulo, estou desesperado, mas eu vi teu recado, conversei com a Glória Pérez. E você tem toda a razão. Pá, quando ele falou isso, eu parei, falei, o quê? TV Globo dando razão para tu? Está acontecendo uma coisa errada aí. Aí ele falou, não, é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um personagem para você que não tem na sinopse. Porque a história do Chico Mendes é muito legal. Um jornalista lá do Acre, correspondente do estado de São Paulo, mandou um dia uma notinha. O Estadão aqui. Aí caiu na mão de um jornalista curioso, legal. Ele falou, Chico Mendes, quero saber quem é esse cara. Aí ligou para Rio Branco e aí fez aquela grande matéria de Chico Mendes que lançou ele para o mundo inteiro. Foi esse cara do Estadão. Ele falou, então tem esse jornalista do Acre, que eu já contratei o ator, não dá para você fazer. Mas a Glória Pérez inventou o papel de um fotógrafo para você. Você vai ser o fotógrafo do jornal. Vai buscar o Chico Mendes quando ele sai da cadeia, a mulher dele está grávida, você leva ela para a maternidade para ganhar neném, mas vão ser só 2 capítulos, mas vou manter o mesmo contrato, a mesma grana com você. Tá bom assim? Eu falei, maravilha, Marco, maravilha. Vou fazer o trabalho e vou fazer um negócio decente, né? Não vou precisar matar Chico Mendes. Aí eu desliguei o telefone e falei, tá vendo? Eu fui fiel ao que eu estou passando, fui fiel a mim mesmo, fui gentil com ele, coloquei de uma maneira gentil, você pode colocar tudo com uma pessoa de uma maneira gentil, e aí o Império, como a TV Globo, dando razão, e nem era na época que estava acontecendo muita coisa na Record, na Band, no SBT, que é uma época que para a gente ficou muito melhor, né? Mas não era essa época ainda. Então eu falei, tá vendo, ó, você se comprometeu a fazer uma coisa, você está seguindo esse caminho, e até a dona TV Globo te dá a razão. Aí aconteceu isso. Essas coisas que marcaram muito essa mudança que houve na minha vida, né? Realmente, eu sou um outro homem antes do grande e depois do grande. Isso não tem como não ser. Além da fidelidade, o que mais mudou na sua vida? Você teve que fazer mudanças para se adaptar à forma de vida dele? O que mudou foi esse comportamento que eu falei para você. Parar de mentir socialmente e cumprir o que eu prometo. Porque eu pratico Tai Chi Chuan desde 1980. Eu já tinha um pezinho no Oriente, eu já tinha um pezinho, inclusive eu tive uma crise muito séria com a profissão de ator. Quando eu acabei de me formar jornalista, eu cheguei para o mestre Liu Bailin, que foi meu mestre, falei, mestre Liu, é o seguinte, eu vou parar de trabalhar como ator. Ele falou, por quê? Eu falei, muito ego, muita vaidade, eu estou numa fase que eu não estou mais querendo conviver com esse tipo de coisa, eu quero ficar quieto no meu canto escrevendo. Ele falou, não. Me deu a resposta mais linda que eu ouvi, tipo assim, João,
seja que nem a água. Entre em todos os cantinhos, passe por todos os cantos, não se fixe em nada e desemboca no oceano. Não adianta você querer escrever. A tua função na vida como ator é através da tua fala, é através da voz. Então não adianta. Continua, se preserva, não entra nas loucuras, não entra nas festas, não entra no superficial dos atores, que tem um lado superficial, tem um lado maravilhoso, mas tem um lado que a gente brincava, a espinha da champanhe. Segue teu caminho, estuda bastante, que você ainda tem uma coisa muito importante a fazer com a tua voz. E quando o Gandhi chegou, eu me lembrei desse negócio, eu só estou no Gandhi por causa do Tai Chi, eu tenho certeza. Então o que mudou foi isso, essa conduta. Porque eu já tinha esse pezinho no Tai Chi, sempre queria saber o que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou, qual é o sentido da vida. Eu nasci numa cidade chamada Cambuquira, no sul de Minas. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu primeiro amigo de vida, o Fábio, uma moça que trabalhava na casa dele, o irmão dela era pai de santo. A gente ia lá, foi o nosso primeiro psicólogo, foi o nome que eu via as nossas queixas, que dava as nossas orientações. Eu tive conhecimento da mitologia, da Umbanda, do Candomblé, que eu adorei. Aí quando eu fui para São Paulo, comecei a namorar uma menina no ginásio que era presbiteriana, aí comecei a frequentar uma igreja presbiteriana na Nestor Pestana. Sou de uma família católica, fui até a primeira comunhão, mas chegou uma hora que o catolicismo não atingia, não respondia mais as minhas questões, parecia que a minha cabeça batia numa laje, não passava daquilo. Aí fui fazer um curso de teatro com a Juliana Carneiro da Cunha, era numa casa onde o pessoal trabalhava com Osho, entrei de cabeça no Osho, tomei Santo Daime, fiz Tai Chi, então eu sempre busquei, e no Tai Chi eu me encontrei, e a partir daí eu comecei a fazer o Gandhi, e hoje eu pratico Tai Chi Chuan e Yoga, quer dizer, houve uma mudança, eu estou fazendo Yoga hoje, desde 2006 que eu faço Yoga junto com o Tai Chi, então as mudanças foram essas, assim. A alimentação continua, eu como carne, eu faço assim, em São Paulo eu não como carne, mas em viagem, às vezes eu sou chamado para almoçar na casa de uma pessoa, jantar na casa de uma pessoa, a pessoa serve carne, eu não vou ser o chato, falar, eu não como isso, eu não como aquilo. Então, eu liberei carne para as viagens, eu não bebo, não fumo, quer dizer, tomo uma cervejinha, depois do espetáculo é engraçado, agora tomar um copo de cerveja que dá uma aterrada. Mas eu não bebo, não fumo, então, eu sempre tive uma vida bem saudável. Eu acho que isso me preparou para fazer esse personagem, porque a gente viaja muito, às vezes eu durmo 2, 3 horas por noite, que eu não abro muito fazer minhas práticas diárias, 2 horas, entre o Tai Chi, a Yoga e os ritos tibetanos. Então, às vezes eu durmo 2, 3 horas por noite, já virei noite semana passada, estava em viajei a noite inteira, peguei um avião em Cumbica, fui para Governador Valadares, cheguei em casa, fiz a prática 2 horas, corri para o aeroporto de Cumbica. Então, tudo isso me dá muita força que eu preciso para tocar esse projeto. Então, a mudança é mais interna do que externa. Conheceu ainda já? Ainda não. Pelo seguinte, depois que eu comecei a fazer essa peça, eu não tive mais férias. E por um lado é bom, porque a gente presta serviço, né? Não pode parar de trabalhar. E por outro lado é ruim, porque você trabalha muito, mas como eu viajo muito, fui para Natal, eu vou para Fortaleza, vou fazer espetáculo à noite, eu tenho o dia inteiro livre, então posso dar um mergulho na praia. Então, o nosso trabalho, às vezes é meio férias, é meio trabalho, que você viaja muito. Fui para Roraima, vou para Fortaleza, então meio que mistura, trabalho e férias juntos. Mas eu estou querendo ir, eu preciso conhecer o chão onde esse cara pisou, sentir o cheiro. Eu estou numa batalha junto ao consulado da Índia lá em São Paulo, eu estou há 10 anos divulgando, né, a cultura dele, estou pedindo uma passagem para eles. Eles estão meio relutantes, mas eu vou insistir, eu vou ganhar essa passagem do consulado da Índia. Para eles não é nada, é só abrir uma gaveta lá e me dar um bilhete. Né? Merecido. Então, mas eu pretendo conhecer. Gostaria de saber como é levar essa mensagem de amor e tal para um ambiente corporativo, onde tem essa pressão da produção, dessa visão ocidental. É um desafio muito grande, amigo, mas assim, eu não consigo mensurar o que acontece depois, mas eu tenho 2 experiências muito interessantes. Uma grande empresa brasileira estava fazendo uma pesquisa com um produto novo dela. E o consultor dessa empresa, o Robson Santarém, me ligou e falou assim, João, eu estou trabalhando com 6 PhDs da USP, feras em Química e Biologia. Mas é o seguinte, o chefe da equipe é um professor que só aceita falar com você depois de ele te avalizar. A segunda mulher da equipe é uma química poderosa no Brasil, mas que trata mal a menina que serve o cafezinho, não sabe pedir por favor para ninguém, chuta a porta, uma mulher de uma raiva com o mundo, não trata ninguém bem. E eu precisava levar o Gandhi para ele. Você topa? Eu falei, bom, é aí que eu quero fazer. Acabou o espetáculo, o Robson falou assim, bom, agora a gente vai jantar, eu queria propor um exercício para vocês. Quem quiser, faz um prato para o outro e serve. O primeiro a correr a fazer o prato foi esse cara.
já fez um prato, as pessoas já ficaram assim. Essa mulher virou pro garçom e falou assim, você pode, por favor, me trazer um Guaraná? Todo mundo, o que é isso? Nunca ouvi essa palavra na sua boca, tal, não sei o quê. Quer dizer, ali já mudou alguma coisa. Não sei como é que foi no dia a dia, mas só o fato dela falar, por favor, o cara ir lá e fazer um prato pro outro, alguma coisa deve ter mudado dentro da cabeça dessas pessoas. Eu espero que no dia a dia da empresa tenha mudado. Outra, uma empresa de computadores. Amigo do Miguel, esse cara. Ele estava tendo muita dificuldade, com os vendedores não estavam se dando bem com os lojistas. Ele falou, João, vai ter uma semana de trabalho, eu queria que uma hora um grande entrasse para falar para os caras. Eu falei, beleza. Aí ele falou, mas tem o seguinte, o dono da empresa falou, tem o seguinte, gente que trabalha com computador gosta mais de computador do que de pessoas, então se prepara. Eu falei, não, legal. Eu entrei nos 7 homens, só homens. Os caras olharam para mim, baixaram a cabeça, começaram a escrever, a fazer anotação, e eu fui tocando, né? Fui tocando. Sei que do meio para o fim, um já olhou, o outro já olhou, acabou o espetáculo, todo mundo assim. E depois o cara ligou para mim e falou assim, olha, João, na avaliação de todo o trabalho que a gente fez durante uma semana, que os caras disseram que o que foi mais legal foi o Gandhi, e que eles iam tentar tratar os vendedores agora como o Gandhi trata as pessoas. Então, não sei. Agora, a gente tem um trabalho muito legal ligado às penitenciárias e à Fundação Casa. Os meus amigos me condenam e falam, você fica fazendo Gandhi para bandido, enxugando gelo, você é louco? Eu falei, não, se pelo menos tirar um do mundo do crime, já está bom. Um dia eu fui fazer na penitenciária feminina da capital. No dia seguinte, a diretora da cadeia me liga e fala assim, João, hoje no café da manhã, uma detenta se aproximou de mim e falou assim, que ontem, depois que ela viu a peça e foi recolhida para a cela, pela primeira vez na vida, ela encontrou uma mão amiga no ombro dela. Então você purificar um ambiente desse é maravilhoso. Bom, mês passado a gente estava numa unidade barra pesada, lá na Raposo Tavares, da Fundação Casa. Porque eu sei, antes de começar o espetáculo, eu sempre gosto de conversar com os meninos, estou conversando ali e tal. Aí acabou o espetáculo, um desses que eu estava conversando, ele falou assim, obrigado. Eu falei, pô, obrigado o quê? Ele falou, pô, você é um cara conhecido, famoso, perder seu tempo aqui com a gente, olhar para ele e falei, meu amigo, isso é obrigação minha. Ninguém olha para vocês, cara, a gente tem que olhar para vocês. Então, sabe, eu tenho que agradecer a você a oportunidade de estar aqui. Então, sabe, esse tipo de coisa que vai dando muita força para a gente fazer. Agora, nas empresas, eu espero que mude um pouco essa competitividade, essa loucura, essa pressão por resultado, né, por coisa. Eu acho que alguma coisa toca neles, que muitas empresas continuam me chamando, inclusive do mundo financeiro, que é o pior, né? Bancos e financeiras. Mais uma salva de palmas, então, para ele. Obrigado.